Lembra que alguns vídeos atrás eu disse que japonês consegue fazer história com qualquer coisa? Então eu não sabia o que me esperava. Conseguiu ser mais maluco. Olá pessoas, eu sou a Duda e tô aqui pra continuar contando pra vocês o primeiro episódio de todos os animes novos da temporada. Tá acabando, calma que tá acabando. Eu fiz minhas contas aqui, eu acho que só falta esse mais um. Tomara que essa semana Zé finisse, no máximo amanhã. Acabou Brasilis. Acabou Brasilis não, né? Acabou a playlist. Eu vou ficar triste porque eu gosto. Eu gosto de vir aqui contar pra vocês, mas eu tenho quase certeza que esse é o penúltimo vídeo. Quase certeza. Pode ser, né, que tenha mais. Talvez tenha. Não sei. Se sair anime novo, a gente vai ter que vir aqui contar. Mas só porque a gente tá chegando no final, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, tá? Já me ajuda no início do vídeo. Ajuda aí, velho. Deixa o like. Não vou pedir pra você comentar ainda, porque eu acho que você tem que esperar um pouquinho pra comentar. Mas não esquece de comentar no final do vídeo não, tá? É muito importante. E eu vou começar logo com o fato de que, sim, o japonês consegue fazer história com qualquer coisa. O primeiro anime da lista é o Turkey, Time to Strike. E cara, olha pra esse pôster. Olha bem pra esse pôster aqui. Você acha que é o quê? Eu, inocente, entrei neste anime pensando, deve ser mais um anime de clube, né? A gente teve um monte de anime de clube season passado. Deve ser mais um anime de clube de escola, né? O clube de boliche. Então vai ser aquele anime bem mais tranquilo, bem mais de boa. Maluco, se liga na história. Realmente, a história começa mostrando um grupo, né, um clube de boliche de uma escola. E uma das integrantes do clube, ela tá meio desgostosa com o clube porque ela é a única que tá levando o clube a sério. Elas acabaram de perder, né, ficaram em segundo lugar num torneio ou campeonato que teve. E ela acha que elas só perderam porque as outras integrantes do clube não estão levando a sério. Né? Então ela fica um pouco chateada e fala que vai sair do clube. Aí você fica assim, nossa, né? Já começa meio pra baixo ali, porque geralmente animes de clube começam com elas criando o clube, né? Esse não, já começa com praticamente o clube se desfazendo, porque pro clube nessa escola funcionar, precisam de 5 integrantes. Se uma sair, só vai ficar 4 e não vai poder ser um clube. Cada anime mostra uma coisa. Eu acho que isso deve ser de acordo com a escola. Cada escola deve ter sua regra. Né? Porque eu já vi com 3 pessoas, com 4 pessoas, esse aqui é 5 pessoas, então assim, depende. E aí, depois elas terem uma discussão, uma leve discussão, e a menina, né, falar que vai sair do clube, as outras integrantes meio que ficam, não sei, talvez amanhã a gente conversa com ela e traz ela de volta pro clube não se desfazer. Mas aí, né, a personagem principal tem aquele estalo e pensa assim, é melhor falar com ela agora, porque às vezes se a gente deixar pra amanhã, ela já vai ter perdido a vontade e realmente vai ser impossível trazer ela de volta pro clube. Quando elas estavam indo atrás da menina, né, começa a chover e elas passam em frente de uma obra onde antes de ser demolida existia uma livraria. E aí que a parada começa a ficar estranha, porque de repente, por algum motivo, tem um foco muito forte num buraco no meio da obra, onde tem, eu acho que é uma pedra preciosa ou algo do tipo, que dá um brilho bem mágico assim. Aí eu, com os meus botões, pensei, pô, cada menina tem uma cor. Essa porcaria vai virar uma roxojo. Até aí tudo bem, né? Cada uma com uma cor, uma pedrinha preciosa, blá blá blá, vai virar uma roxojo. Talvez não seja, né, um anime de clube. Talvez seja um anime de uma roxojo. Continuei tranquila. Malandro. As meninas encontram a outra que tinha saído do clube e a que tinha saído do clube falou assim, olha, eu volto pro clube se você ganhar de mim. Falou pra principal, que é a capitã do clube. No meio da partida, maluco, no meio da partida, na última jogada, começa a chover, que eu falei que tinha começado a chover, cai um raio e elas são teleportadas pra era Rengoku, eu acho. Eu li e esqueci o nome, eu vou colocar aqui embaixo. Sim, o anime é um isekai. Eu achei que não tinha mais isekai, mas o anime virou um anime de isekai. Do Neida, a bola ressoou lá com a pedra que tava na livraria e pimpa catapumbas, elas entraram num portal e foram pra era Rendo, sei lá, foram pro passado. Eu não consegui digerir isso até agora. Eu entrei achando que era um anime de clube. No meio do anime eu achei que era uma roshoujo. No final era um isekai. E é isso.
Provavelmente o segundo episódio desse anime já saiu, eu não assisti ainda. E sinceramente eu tô com vontade de assistir porque eu vi umas cenas quando eu fui ver o nome do anime certinho. Eu vi umas cenas e eu acho que vai ser aquelas loucuras de anime isekai e mais engraçadinho, sabe? Então, eu devo assistir mais episódios e qualquer coisa eu volto aqui pra contar pra vocês, porque, sinceramente, eu nem sei se... Sei lá, cara. O segundo anime da lista é o Dealing with Mikadono Sisters, algo do tipo. Lidando com as irmãs Mikadono. É um negócio assim. Conta a história de um menino que vai para uma escola de gênios e elite e pessoas com vários hobbies e ambições na vida, né? E ele vai para essa escola onde tem uns testes ali para saber o que você faz, o que você é capaz, qual que é a sua habilidade especial. Não de poder, mas sim de se você é bom em esporte, se você é bom em matemática, se você é bom em artes cênicas, blá 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 blá. Acontece que esse menino é filho de uma grande atriz do país, que era dessa escola também e que ela era considerada uma das melhores da escola na época que ela estudou lá. Só que o problema é que o maluco não é bom em nada. Ele não é bom em matemática, ele não é bom em atuação, ele não é bom em esporte, ele não é bom em nada. E ele sabe disso, tanto que quando ele vai fazer, né, um dos testes que mostra que é, eu acho que é judô, algo do tipo, ele fala, cara, eu não sou bom nisso, não adianta você tentar me testar, porque os alunos são obrigados a serem testados, né? Não adianta você me testar nisso porque eu não sou bom, tô indo embora, eles ficam forçando ele ali. É até engraçadinho, tá? E nessa escola existe o ranking, né? O ranking não, existe os 3 reis que eles falam, que são as pessoas que são melhores no que elas fazem dentro da escola. E atualmente as 3 melhores, né? Os 3 melhores da escola são essas 3 irmãs Mikadono. Cada uma é boa numa área. Uma ela é boa em matemática e jogos de tabuleiro e tal. A outra é boa em atuação. E a terceira, ela é boa no próprio judô, que o menino estava sendo testado. Eu acho que é judô, tô chutando que é judô, tá? E qual que é a pegada aqui? A mãe desse menino faleceu. E assim, como ele não tinha família, né? Como ela não tinha uma família, ele acabou sendo adotado pelo assessor da mãe dele. E foi morar na casa desse assessor da mãe dele. Acontece que esse assessor é pai de quem? Adivinha? Das irmãs Mikadono. Então vai os 4 morar junto dentro de uma casa. Chegando lá, ele percebe que sim, as meninas são ótimas em atuação, em matemática e judô, eu acho que é judô. Porém, elas são péssimas organizadoras e donas de casa. A casa tá uma bagunça, tá tudo sujo, tá tudo mal feito e é claro que o menino morava com a mãe, porém ele vivia sozinho. Então quem cuidava das coisas da casa era ele. Então quando ele chega na casa das meninas, o que ele faz? Cuida da casa. Era meio óbvio essa, né? Então basicamente a partir daqui a gente vai ter o nosso protagonista servindo meio que de empregada para as 3 irmãs, tá? Até porque as 3 se mostram completamente egocêntricas, sabe? Elas não têm convívio de família mesmo, porque o agente, que é o pai das 3, nem vive lá na casa direito, vive fora, vive viajando, e as 3 são muito focadas nos objetivos de vida dela. E o menino agora, ele quer muito construir uma família que ele não teve com a mãe dele, e a mãe dele, quando faleceu, falou pra ele ter uma família, né, criar bem a sua família. Eu acho que ele tá só se antecipando um pouco fazendo isso com as meninas, né, mas é isso, então provavelmente essa vai ser a história, esse deve ser o caminho que o anime deve seguir. E de verdade, tem umas cenas muito engraçadas. Ele não é ruim não, tá? Ele é bem engraçadinho. É claro que vai ter aquela pegada, aquela pitadinha, né? De um romancezinho das 3, obviamente, cada uma se apaixonando de um jeito pelo personagem principal, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada se você gosta do estilo, beleza? O anime, quando eu assisti, já tinha lançado 2 episódios, provavelmente já deve ter até o 3º episódio lá na Crunchyroll e não tem dublagem. Mas, como eu disse, se você gosta do estilo, dá uma espiada. O 3º anime da lista é o Atashi ga Koibito, que o mangá dele tá sendo lançado aqui no Brasil pela Panini e o nome tá Um Amor Impossível Não. Ele conta a história de uma garota que cansou de ter fobia social, de não conseguir conversar com as pessoas, e ela começa o ensino médio
com uma personalidade diferente para tentar fazer amigos. Acontece que ela cai na sala de uma grande modelo, né, atual, e acaba virando uma amiga dela. O problema é que em uma conversa as duas acabam se aproximando mais e no outro dia a supermodelo vira para ela e fala que quer namorar com ela, porque ela se apaixonou por ela. Sim, é um anime Yuri. Bem-vindo. Eu já vou deixar bem claro pra você que eu gosto desse estilo de história, não de Yuri no caso, mas sim de como elas são tratadas no anime, porque fica uma coisa cômica e engraçada. Porque a personagem principal, ela, como eu disse, tem uma fobia social, então ela não consegue conversar muito com as pessoas, e a forma como a modelo começa a tratar ela é legal e engraçada porque ela fica naquela espetadinha, naquela, né, implicância com ela para fazer ela se apaixonar por ela também, pela principal se apaixonar por ela. Então é uma comédia no final das contas e eu achei legal e, pra ser sincero, eu tô pensando até em adquirir o mangá, porque eu não sabia que ele tava lançando no Brasil e agora eu sei, e agora eu quero. O quarto anime da lista de hoje é o Kisudarake, e tem mais alguma coisa, tá escrito na tela, que eu demorei a achar o anime pra poder assistir e descobri que o anime só tem acho que 14 minutos, 15 minutos no máximo. E o que acontece aqui? Esse anime é baseado numa obra de 2022, certo? Certo. E assim, ao que me parece, ele não é uma obra tão desconhecida assim, apesar de eu nunca ter ouvido falar, tá? Mas parece que ele tem uma fanbase. E assim, uma fanbase inteira devastada. E eu vou te explicar por quê. Esse anime não é um anime, é mais fácil explicar desse jeito. Esse anime não é um anime. Sabe aqueles vídeos no YouTube onde os fãs fazem a animação das páginas do mangá? Eles pegam a imagem do mangá, da página do mangá, e faz aquela animação mais assim, piscando o olhinho, bem robotizada, bem simples. Esse é o anime. Kisudarake é basicamente isso. Parece um fã que pegou o mangá e animou. Apesar dele ser só o mangá jogado na tela com pouquíssima animação, eu acho que eu até entendi porque ele tem uma fanbase muito fiel. Porque a história é interessante. Tá? Eu assisti, aliás eu coloquei pra ver de qual que era e acabei assistindo o episódio inteiro quando eu vi, porque ele só tinha 15 minutos, né? Então assim, foi muito rápido, mas a história dele é bem interessante. Qual que é a história, Eduardo? Pelo amor de Deus, fala logo. É sobre um mundo onde existem garotas que são criadas para serem santas, as novas santas. E o que essas santas fazem? Elas curam os aventureiros, certo? É como se fosse um grande hospital mágico onde elas vivem. São tratadas quase como freiras mesmo, elas têm que ser puras e tal, essas coisas que você já deve ter tido uma noção. E o que acontece? Tem a personagem principal que a condição da cura dela é um pouco diferente das outras. Para ela curar alguém, ela não simplesmente cura a pessoa, ela remove a dor ou o machucado que a pessoa está sentindo e transfere para o corpo dela. E daí ela se heala, ela tem uma regeneração, entendeu? Então eles chamam até ela de uma santa quebrada, porque ela precisa se machucar, né, tirar o machucado da pessoa e botar nela para poder curar alguém. E por causa disso, a maioria das outras santas e das outras pessoas meio que esnobam ela um pouquinho por ela ser diferente. Ela tem uma amiga que tá sempre com ela, que tá, né, fala que elas são melhores amigas e tal. E ela tem o apaixonite dela, o crush dela, que é um menino que ela conhece desde pequenininha. E ela sempre tratou ele com muito respeito, porque acha que ele é um grande herói, ele é considerado um grande herói, né, do reino. E um dia ele vai para uma batalha e volta entre a vida e a morte. E ela fica desesperada e corre para tentar ajudar ele, só que ela tem aquela condição. E o que acontece? Ao tentar curar ele, ela pega todas as feridas e todas as dores que ele está sentindo pro corpo dela. E como é muita dor, muita ferida, né? Ela não aguenta e acaba desmaiando e o corpo dela até demora um pouco a regenerar por conta da quantidade e da gravidade dos ferimentos.
Então ela passa dias em coma. Quando ela acorda, a gente descobre que a amiguinha dela era uma grandíssima filha da puta. Ela simplesmente espalhou para todo mundo que quando o herói chegou, ela fugiu, né? A principal fugiu e foi viver noites com outros homens, no plural. E nesse meio tempo, ela, né, teoricamente, a amiguinha dela disse que ela quase teve a vida extinguida tentando salvar o herói do reino. Então ela se sacrificou para salvar o herói, mas com a força do amor que ela tem por ele, ela não morreu, ou algo assim. O problema é que como a reputação da principal já era meio quebrada por conta da vida dela, né? Todo mundo acreditou na amiguinha dela. E aí, quando ela acordou, as pessoas já tratavam ainda mais com desprezo, inclusive enxotando, rindo, ridicularizando, inclusive o crush e amor da vida dela, né? E agora, nossa protagonista vai viver aí sua, eu não vou dizer redenção, mas o seu arco vilanesco. Sim, porque agora ela não pretende curar mais ninguém, e sim mostrar o outro lado da habilidade dela, que ela nunca tinha contado pra ninguém, que ela, além de curar, ela pode causar dor. Então, a história é boa, cara. A gente tá vendo uma vilã, entendeu? Então, assim, não vou dizer que ela é uma vilã, não vou dizer. Vou retirar a parte do vilã porque eu não sei. Mas, assim, me interessou bastante, cara. E provavelmente, eu não sei se eu vou assistir o anime. Apesar de que eu ia falar que, eu vou ler o mangá, mas assistir o anime é quase a mesma coisa. E é uma pena, tá? É uma pena ter uma história tão legal. Eu achei legal. Ela é um pouco clichê, mas ela é legal. Ser desperdiçada de alguma forma, assim, por não ter uma animação à altura da história, sabe? Aliás, a animação é a última coisa que tem por aqui. E esses foram os 4 animes da playlist de hoje. E sinceramente, infelizmente, eu diria infelizmente, né? A história que eu mais gostei foi a que tem menos animação. E isso é triste, porque ela realmente é interessante, sabe? Mas eu devo dar uma chance aí, porque são só 15 minutos de episódio, então não dói tanto. Tanto o Koibito quanto o Kisudarake, eles são de forma alternativa para você assistir, eles não estão em nenhuma plataforma de stream. Já as irmãs Mikadone e o Turk, como eu falei, eles estão na Crunchyroll, tá? Sem dublagem, infelizmente não tem dublagem. Então são aí 2 animes da Crunchyroll e 2 animes alternativos, você tem que buscar aí. E hoje eu gostei, né? Os alternativos são os que eu mais gostei da lista de hoje. E eu fiquei triste por causa do último, né? Kisudarake, eu fiquei bem triste. Mas, como eu disse, são apenas 15 minutos de episódio, talvez valha a pena. Se você gostou dessa lista, deixa nos comentários qual você mais gostou. E não esquece também de deixar o like e se inscrever caso não for inscrito. E compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar do assunto, tá bom? Nossa playlist está chegando ao fim. Eu espero que a gente possa encerrar mais uma playlist com bons animes, certo? Mesmo que alguns eu não tenha gostado tanto e a maioria deles provavelmente não vão ser grande sucesso. Mas eu acho que fazer esse tipo de quadro vale a pena porque ajuda você a perceber que às vezes não é só aquele anime que tá no mainstream, né? Que todo mundo tá comentando, que é legal, que vale a pena assistir. Tem outros mais baixinho ali da prateleira que são bacanas de assistir e acompanhar, tá? Provavelmente depois que a gente acabar essa playlist, eu vou vir trazendo os animes da temporada passada que eu assisti até o final, tá? E mais algumas outras coisinhas também, no estilo rapidinho, bonitinho, pra você assistir num clique, num piscar de olho, sabe? Então, o que a gente faz? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!